Chega fim de ano e todos nós outros nos ponemos nesse lío de reflexionar um pouco e nos proponer alguns cambios, alguns retos para o ano que se empieza, não? Ano novo, recém empezamos, alguns retos aí temos por delante. Decimos, não, lunes, depois de Nochevieja, empeço a dieta. Depois do roscón. Aí temos por delante. Outras pessoas dizem, bueno, vou a concluir minha leitura bíblica, que empezado o ano passado, e eu hice um plano de leitura para um ano. Vou a concluir esse curso, essa carreira. Vou a cambiar, vou a planear um câmbio de vida laboral. E está bem isso, tudo isso é legítimo. Está bem hacerlo. Lunes empiezo, ayer la mujer me decía, tenemos que empezar el gimnasio. Disse, vale, ya empezaremos. Pues, es verdade. Tudo isso hacemos, está bem, é legítimo, não? Pero também é verdade que em outras igrejas e outras congregações também se plantea um tema para o ano. Um tema para o ano que se inicia, não? Temas como, este é o ano de la prosperidade. Este é o ano de la cosecha. Este é o ano de la conquista. E sigue. São temas que sim, que estão bem, que estão na Bíblia, são bíblicos, pero que obedecem a um processo e a um caminho a ser recorrido de obediência a Deus e a sua palavra, para que essas bendições alcancem a ti, a mim e a nossa família. Há um processo. Muitas vezes a gente se queda, esse é o ano da prosperidade, esse é o ano da cosecha, esse é o ano da conquista. Pero há um processo e um caminho a ser recorrido. Acabamos o ano de 2025 com uma prédica de Andrés, do último domingo. Quem não pôde estar, eu creio que ha visto por internet, em YouTube. 2025, acabou com a prédica lendo um texto de Marcos 7, de 14 a 23. Marcos 7, não hace falta lerlo, pero ele termina o texto, a prédica, com 13 coisas que nos fazem reflexionar sobre nossas atitudes, pensamentos e nosso coração. E eu dizia, escutando, me he livrado dessa. E a seguinte coisa, essa eu he hecho demasiado. 13 coisas que ha dicho ele, que são importantes e são muito interessantes, que diz a Bíblia. E claramente não é uma mensagem que nos gusta escutar. Oír sim, escutar não. Pero são essas palavras que salvam nós outros de nós outros mesmos. São palavras que muitas vezes nos chamam a atenção para salvar nós outros de nós outros mesmos. E do pecado que muitas vezes nos custa lograr e deixá-lo. Pensando nisso, em todo esse contexto que vivimos, de igrejas que predicam solo promessas e bendições sem obediência, verdades que predicamos, que alguns ouvem, mas não escutam, queremos começar o ano de 2026 com uma palavra e uma promessa para tu vida. Queremos começar esse ano de 2026 com uma palavra e uma promessa para tu vida, uma palavra profética. Amém? Uma palavra profética para tu vida, uma palavra de esperança e um desejo profundo em nosso coração. Queremos fazer das palavras de Juan Bautista, la nostra, para esse ano de 2026.
el primer domingo. El tema de la mensaje es que Él crezca. Juan, capítulo 3, versículo 30, Juan Bautista dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mingüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mingüe. Essa é a palavra profética para a tua vida esse ano de 2026. Para ti e para tu família. Maxwell, o que queres dizer com isso? Que quem tem que crescer? Quem é a pessoa que tem que crescer? Juan Bautista mirava Jesus, falava sobre Jesus e dizia que ele cresça, pero que eu mingue. Essa palavra, cresca, é tão forte, irmãos. O grego diz, essa palavra significa hacer crescer, aumentar, ampliar, tornar grande. Essa palavra aparece 22 vezes no Novo Testamento. Esse crescimento implica em permitir fazer todo o que seja necessário. O que Deus faz, esse crescimento implica que Ele é em permitir-lhe fazer tudo o que seja necessário para cambiar-nos de dentro para fora. Os cambios podem e seguramente nos vão atrair moléstias. Porque vá de encontro nosso antigo eu. Os cambios, muitas das vezes, traem moléstias. É perder a razão. Eu não quero ter razão. Eu quero que Ele tenha a razão. 2026 é o ano que vamos dar a última palavra a Deus e não a nossa. E talvez não seja a última palavra, mas a única palavra seja dele e não a nossa. É quando Deus se utiliza de meios e nós outros permitimos que Deus nos cambie. O viejo homem saque hacia fora. O que queremos, muitas vezes, o que desejamos e decimos, Deus, e agora, o que hacemos? O que queremos? Deus diz, não é tua vontade, é a minha que tem que prevalecer. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz assim, isso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido em uma pessoa nova. A vida antiga ha passado, uma nova vida ha começado. Quando eu decido seguir a Jesus e sua palavra, tudo que eu tinha como objetivo, como meta, como um sonho, um plano, Deus agora converte em sua vontade. E nós outros, como cristianos, temos que poner delante de Ele. Por isso que a oração sacerdotal, Jesus disse, hágase tu vontade. Não é a nossa. Quando eu entendo isso, que hoje eu sou nova criatura, Jesus tem o primeiro lugar em minha vida. O primeiro lugar. Agora eu entendo que eu tenho um dono, pertenço a uma pessoa, a pessoa de Jesus. Quando Juan está dizendo que ele cresça, é necessário que ele cresça, está dizendo que ele seja ampliado, que ele possa tornar-se grande em minha vida. Que ele é o maior. Eu não tenho a razão, ele tem a razão. Não sou eu, mas ele tem. Eu tenho que fazer agora todo o esforço, e isso custa, irmãos.
Isso custa. Quando nós outros abrimos mão de nossos direitos para dar direito a Deus a ser sua vontade. É o verdugo que te põe na cruz. E estar na cruz custa. Te vai a doler. Então, eu te propongo, este ano de 2026, seguir em la cruz. Não bajar de aí. Que nos duele estar na cruz. São pessoas que muitas vezes falam mal de ti. Queremos dar uma resposta, queremos fazer algo, queremos tomar dar uma resposta firme. E quando nós outros entendemos a mensagem do Evangelho e quem nos justifica é Ele, não é nós outros, não são nós outros. É Ele. Efésios capítulo 4, versículo 22, hasta el 24 nos diz, Efésios capítulo 2, versículo 22 ao 24, diz, desálganse de sua vieja natureza pecaminosa, de sua antiga maneira de viver, que está corrompida por la sensualidade e el engano. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Desháganse. Em português diz despidam-se. Despidam-se. Agora quero falar português e não posso. Sacar a roupa. Despir. Sacar a roupa. Ou desvestir-se. Desháganse. Isso, quando tu vais estudar, a Bíblia está dizendo, e em el original diz, poner de lado, quitar del caminho, removerlo. Ou seja, a Bíblia está me dizendo que eu tenho que sair de delante de Ele para que Ele haga um cambio em minha vida. Deshacer, quitar a roupa. Diz, eu quero sacar tudo de mim, del velho homem. Me poner de lado. Na cruz, Jesus, e eu me pongo de lado. Senhor, tu tens a liberdade, tu tens o direito, é tu vontade, hágase tu vontade. É sair de delante de Ele. Senhor, és tu que tens que fazer, não sou eu. És tu resposta, és tu vontade. Eu perco meu direito para dar direito a lo tuyo. É isso que a Bíblia está dizendo. Quitar del caminho, removerlo, sua vieja natureza pecaminosa e sua antiga maneira de viver, que está corrompida por la sensualidade e el engano. Em cambio, dejen que el Espírito, el pneuma, el Espírito de Deus, les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, o sea, pongan la ropa de la nueva naturaleza, creada para ser semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Hermanos, la voluntad de Dios es que tú y yo nos parezcamos más con Jesús. Semejanza de Él. Y no porque somos buenos. No es eso. No es porque somos buenos. Porque Él nos ha dado una nueva vida. Él es bueno. Él es santo. La sangre de Jesús nos purifica de todo y cualquier pecado. Es Él. Efésios capítulo 4, seguindo o texto, versículo 25 hasta el 32, dice, assim que dejen de decir mentiras,
Digamos sempre a verdade a todos, porque nós somos membros de um mesmo corpo. Además, não pequem ao deixar que o enojo los controle. Não permitam que o sol se ponga mientras siguen enojados, porque o enojo dá lugar al diablo. Se eres ladrão, deja de roubar. Em cambio, usa tus manos em bom trabalho digno e logo comparte generosamente los que têm necessidade. Não empleem um linguagem grosseiro nem ofensivo, que todo o que digam seja bueno e útil, a fim de que suas palavras resultem de estímulo para quem los oigan. Não entristezcan o Espírito Santo de Deus com a forma que vivem. Recuerden que Ele los identificou como suyos e assim lhes ha garantizado que serão salvos em dia de la redenção. Lívrem-se de toda amargura, fúria, enojo, palavras ásperas, calúnias e toda classe de mala conduta. Por el contrário, sejam amáveis uns com outros, sejam de bom coração e perdonando-se uns a outros, tal como Deus nos ha perdonado e a ustedes por meio de Cristo. Irmãos, muitas vezes estamos dentro da igreja, convivendo na igreja. E outro dia estava comentando com uma pessoa e dizia: muitas vezes estamos dentro da igreja, mas a igreja não está em nós. Participamos da igreja. E não, a igreja não está dentro de nós. A língua não está completamente convertida. O pensamento não está completamente convertido. O coração não está completamente convertido. O bolsillo não está completamente convertido. Há coisas que temos que reflexionar e dizer que Ele cresça e que eu mingue. Temos que reflexionar, irmãos. É para isso que Jesus ha venido, para perdonar pecados. O que resulta difícil para ti, para mim, para Ele é fácil hacerlo. E quando nós não temos ganas, e quando ou talvez tu pense, e creio que Andrés também concorda comigo, que nós temos todos os dias ganas de ler a Bíblia, de orar, que quando nos ponemos de rodilhas não temos sonho. Claro que temos. Claro. Pero é esta cruz que não devemos sair de aí. Mi lugar é estar a los pies de Jesus todos os dias. Senhor, eu não posso, pero tu puedes. Eu não tenho forças, pero tu tienes força. Eu não consigo deixar isso. Eu não consigo deixar a fúria, o enojo, a amargura, as palavras ásperas, as calúnias, pero tu puedes fazer isso. Tu podes cambiar minha vida. Tu podes cambiar meu coração. Tu podes converter-me deste mal caminho. Então, irmãos, eu te desafio a esse ano de 2026 que Ele cresça. Que Ele cresça. Que deixemos Ele passar delante de nós outros. Queremos fazer, queremos trabalhar, e me encanta quando Andrés disse, não, a igreja, a reforma, todo, se temos que poner um tornilho, um clavo, que seja Ele que haga, que direcione, porque é nosso papel fazer isso. Que seja sua vontade, que Ele cresça, por lo que seja que hacemos, por alabanza, por la prédica, por um trabalho voluntário que hacemos na igreja, porque pintamos, porque trabalhamos com os niños, em la equipe de sonido, pero Ele é o melhor, em nossa casa, com nossa esposa, com nossos filhos.
em nosso trabalho. Pastor, Maxwell, por que tu não conheces meu chefe? Não importa. Ele conhece. Não importa. Com minha esposa, aí em casa discutindo. Não, carinho. Tu tens a razão. Eu não quero ter a razão. Eu quero ter paz. Não leva a lugar nenhum. Chega um ponto, irmãos, em nossa vida espiritual, que nós outros devemos dizer: Senhor, eu não vou lutar contra ti. Eu não vou pelear contra ti. Tu tens a razão em tudo. Em tudo, eu não tenho a razão. Quando entendemos essas coisas, esses câmbios que Deus faz em nossa vida, perdemos todo o direito. Outro dia estava comentando de uma mesa que estava aí em Toledo com uns amigos. Não, em casa, creio, não, em Navidad. E Luísa me dizia, decía a la gente que estaba en casa, a los hermanos, y decía, no, que aquí en casa tenemos 3 derechos. Y creo que nosotros como cristianos también tenemos 3 derechos. Primero derecho, Luísa decía a los hermanos, derecho de no tener derecho. Segundo derecho de exigir sus derechos. Y tercero derecho de no reclamar de los derechos que tiene. O sea, ninguno. Es por misericordia de Dios, hermanos, que estamos aquí. Ha sido su amor, su gracia. Yo viví en brujería hasta los 14 años, con mis padres. Mis padres ahí me llevaban todos los fines de semana, quando era niño. Papá, que tenho sonho. Hoy toca. Venga, levántate, desperta y nos vamos a una casa de que praticaba brujería, hechicería. Y muchas veces los hijos no quieren ir para la iglesia. No, cariño, quédate en casa, no te preocupes. Quédate ahí dormido y tal, tranquilito. No, vamos a la iglesia. E Deus llamou a mis padres quando nós outros todavia estávamos perdidos em nossos delitos e nossos pecados. Mas por que nós outros merecemos? Porque Ele é amor. É quando há tinieblas, há luz de seu Espírito Santo. Há uma salida para a família que está com problemas, para o esposo que está querendo separar-se da esposa. Há um caminho, há uma salida para nós outros. E começou em Ele. A Bíblia diz que primeiro Cristo nos amou primeiro. Nos ha amado primeiro. O texto também diz: é necessário que Ele cresça, pero que eu mingue. Essa palavra, mingue, aparece 3 vezes no Novo Testamento. 3 vezes solo. Só aparece 3. Esta, que ha dicho Juan Bautista. Esta, e 2 vezes mais, em livro de Hebreu. Essa palavra significa hacer-se menor ou inferior em dignidade. Ser considerado menor ou inferior. E sabe com quem ha passado isso? Sabe quem ha deixado seu trono de glória? E se isso inferior, a Bíblia diz, a los ángeles, deixou seu trono, seu poder, sua majestade, e se isso menor que os ángeles? Jesus. Hebreu capítulo 2, versículos 7 e 9. Diz: sin embargo, por um pouco de tempo, luz hiciste um pouco menor que os ángeles, e luz coronaste de glória e honor. No obstante, versículo 9, lo que sí vemos
é a Jesus, a quem por um pouco de tempo se lhe deu uma posição um pouco menor que os ángeles. Esse um pouco menor é mingue do que está dizendo Juan Bautista. E devido a que sofreu a morte por nós, agora está coronado de glória e honor. Efectivamente, por la graça de Deus, Jesus conheceu a morte por todos. O que Juan está dizendo, que ele cresça e que eu mingue, é que tu e eu saigamos de nosso trono, para que ele siente em nosso trono de vida, para que ele seja Senhor. A gente que vem à igreja, aceita Jesus, pero sigue ordenando e comandando sua vida. Eu sou Senhor de minha vida. Nadie tem direito de dizer isso de mim. Nada para fazer isso comigo. Irmão, quando Deus é Senhor de minha vida, Ele também tem que ser Senhor. Não só o Salvador, mas também Senhor. Senhor de nossa vida. É o que a Bíblia diz, hacer-se menor ou inferior em dignidade. Não. Eu quero despojar-me, a sair de meu trono, para dar direito a que Ele siente em meu trono. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Eu quero me fazer menor para que Ele cresça. Eu não tenho que aparecer. Ele tem que aparecer. Quando penso nisso, há maneiras de Deus tratar com nós outros. Há maneiras de Deus tratar com cada pessoa, seu caráter. O que eu estava dizendo antes, que muitas igrejas, esse ano é o ano da prosperidade, o ano da revelação, o ano da recompensa. E para algumas pessoas, a perdida tem algum valor. Pastor, esse ano eu he perdido meu trabalho, he perdido um coche, uma oportunidade de cambio em minha vida. Déjame hacer uma pergunta. Como posso considerar uma perdida? Como posso considerar uma perdida se para Deus o perdido não tem nenhum valor? Vou repetir. Como posso eu considerar uma perdida se para Deus o perdido não tem nenhum valor? A relação de valores entre nós outros é diferente com respeito a Deus. Mi trabalho, talvez para mim tenha algum valor, mas para Deus não. Um coche novo para mim tem algum valor, mas para Deus não tem nenhum valor. A saúde para mim tem valor, mas para Deus não tem nenhum valor. E eu vou explicar por quê. A riqueza para mim tem valor, o dinheiro tem valor, mas para Deus não tem nenhum valor. A relação de valores entre nós outros é diferente com respeito a Deus. Os valores que Deus dá às coisas é completamente o que o mundo impõe. Se quer ser o maior, que seja o menor. Se queres ganhar, há que perder. Se queres ser servido, há que servir primeiro. Os grandes, Saulo, Deus hizo pequeno, Pablo, é
¿Sabes lo que significan las palabras? Antes era Saulo, ahora es Pablo, pequeño. Quando perdemos algo de valor e nos ponemos tristes, porque isso muitas vezes as pessoas estão mesclando o evangelho com valores que Deus não nos ha dado. O ano de 2026 é o ano da prosperidade. Por que a gente não diz, é o ano de perder para Deus? Vamos perder para Deus, hermanos. Aleluia! Não. Agora esse ano será o ano da prosperidade. Aleluia, glória a Deus, eu creio, Jesus é meu. A bendição é minha. Quando perdemos algo de valor e nos ponemos tristes, porque claro, os valores já são postos em coisas. Quando o planeado não é logrado, o desejado não é alcançado, nos frustramos porque aquela coisa que tinha valor para nós outros, essas coisas não importam para Deus, não têm valor algum. Sabes por quê? Filipenses 3, 7 e 11. Antes creia que essas coisas eram valiosas. Pablo dizendo isso aos filipenses. Antes creia que essas coisas eram valiosas. Pero agora considero que não tem nenhum valor devido a lo que Cristo ha hecho. Assim é, tudo o demais não vale nada quando se compara com o infinito valor de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor a Ele, he desechado todo o demais e lo considero basura a fim de ganhar a Cristo. Maxwell, recebi uma proposta de trabalho que, bueno, não está bem, pero bueno, me paga em negro, aqui a metade do soldo e a outra metade declarado. Isso não é bendição para ti, irmão? Não é bendição para ti? É melhor considerar como basura a fim de ganhar a Cristo. Eu conheci pessoas na igreja, irmãcitas que não falavam, calladas, ao fim de tudo, ali orando em oração, irmãos que chegavam de coche novo na igreja, ou com coisas de marca, pero por detrás haciam coisas que não eram dignas do Senhor. Nem tudo é prosperidade. Nem tudo é prosperidade. Pablo está dizendo que todas as coisas considera como basura a fim de ganhar a Cristo. Que preço tem em ganhar a Cristo? Qual é o preço que tem em ganhar a Cristo? Que temos que renunciar em 2026 para ter mais de Cristo? Que temos que fazer para entregar-nos mais a Cristo? Que temos que fazer? Que temos que considerar como basura? Que temos que considerar como basura? Ter direitos? Ter a razão? Abrir mão de um trabalho que é dudoso? O dinheiro? E Pablo sigue e diz: e chegar a ser uno com Ele. Esse é o meu desejo para 2026, para ti e para mim. Tornar-se uno com Ele. Queremos ser uma igreja uno com Ele. Estar em sua labor, em lo que interessa a Ele. Que interessa a Cristo? Que interessa a Cristo? Te dar um trabalho e tu perdes tempo e qualidade com tua família? Te dá saúde para que desfrutes de outros caminhos e outros senderos que não é caminho do Senhor? E muitas vezes Deus nos leva a senderos para chamar-nos para seu sendero, para seu caminho. Há maneiras de Deus trabalhar. E Pablo disse:
y llegar a ser uno con Él, ya no me apoyo en mi propia justicia, por meio de obedecer la ley, más bien, y Pablo está diciendo aquí, Pablo como una persona que sabía de la ley, estudiado, decía, mira, todo lo que sei, yo no me apoyo en mi propia justicia. Yo no me apoyo en lo que sei, en lo que he aprendido, todo esse tempo de lei, por meio de obedecer a la lei. Não é o que hago, não é o que sei, não é o que eu pratico. Eu venho à igreja todos os domingos, oro todos os miércoles, leio a Bíblia, participo do grupo de homens, participo em los grupos de mulheres, eu não, Luciara. Eu sou ativo na igreja e isso me hace uma pessoa melhor. Não! É o Espírito de Deus que habita em ti, que te perdona os pecados e que te hace uma pessoa convertida de tus malos pensamentos e malos caminhos. É isso que hace tu uma pessoa melhor. Um melhor padre, uma melhor madre, um melhor hijo. Nos ponemos todos na mesma balança, na mesma báscula, homens e mulheres, delante dele, todos. E sigue Pablo, mas bem, llego a ser justo por meio de la fé em Cristo Jesus. Não porque praticava a lei, pero agora por quê? Porque por meio de la fé em Cristo Jesus. Pois a forma em que Deus nos hace justo delante de Ele se basa em la fé. Quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que nos levantou de los mortos. E agora Pablo termina esse texto dizendo: hermanos, quantos de nós outros, e digo isso para mim, decimos o que disse Pablo: quero sofrer com ele e participar de sua morte, para poder experimentar de uma ou outra maneira a ressurreição de los mortos. Quero sofrer com ele e participar de sua morte. Queremos sofrer com Cristo? Queremos sofrer com Ele e participar de sua morte? Minguando, deixando nosso lugar de honor, de direito, para ser ele menor, não para ganhar, mas para perder, não para ser servido, mas para servir, não para ser grande, pero para ser pequeno. Agora, irmãos, Deus utiliza nossa perdida. Escute bem isso. Agora, quando Deus utiliza essa perdida que eu valoro, que eu dou valor, que para mim é importante, mas para ele não é, ele considera como basura, mas quando eu perdo coisas que para mim têm valor e permito eu que ele pueda tratar de mi caráter por a perdida que he tenido eu, ele nos hace estar mais cerca de seus pés. Nos cria uma atitude de dependência dele. Então é quando, e só quando, Deus construye seus valores em nós outros. É complicado a coisa, não? Um pouco. Vou tentar explicar. Quando eu dou valor a uma coisa, a la saúde, a minha família, a meu trabalho, a coisas que pertenecem a esse mundo, eu valoro essas coisas, está bem. Mas eu pongo meu coração aí, e a Bíblia diz, onde está tu coração, está tu tesouro. Mas quando pongo meu coração totalmente aí, em esse local perigoso, que não é sano, Deus quita de mim essa coisa que dou valor. E eu permito que Deus agora
trabaje en esa situación, ahora cambiando mi carácter, cambiando valores en mí, que antes yo no permitía. Então Deus utiliza circunstâncias para ahora cambiar mi carácter y hacer más cerca de Él, dependente de Él. Y ahora Dios mira a mí y ve valores que antes não via. Não veía. Ele mira a mim e diz, mira, que bem, que bem. Que Deus é assim, hein? Que bem sou eu, não? Ter quitado essa autossuficiência para depender de mim. E agora vejo valores em ti. Valores de dependência, valores de paz, de tranquilidade, de confiança em mim. Não está em las coisas materiais, pero agora está em mim. Ele passa a criar coisas, ele passa a criar valores nas coisas que valorado eu, que ponia minha fé, minha esperança está em meus conhecimentos, e agora Deus quita tudo isso e diz, agora tu dependes de mim. Mira que bem trabalho eu. Porque Deus é assim. Deus terminou de fazer a terra e disse, bueno, que bom, que bem que isso eu, não? Está tudo bem hecho. É assim. Deus passa a criar valores em nós outros, em nosso caráter, que nós outros não tínhamos antes. Quando começa a quitar coisas que nós outros temos como valores, são valorados por nós outros, Deus agora quita, porque não tem valor para ele, é considerado como basura. Para quê? Para que agora nós outros seamos uno com ele. Agora dependo dele. Agora creio mais. Agora oro mais. Agora sim, estou na igreja, busco ao Senhor, porque agora há princípios, há valores que antes eu não valorava. Pastor, o que necessita? Estou aqui. Antes não tinha tempo. Agora, para estar com a família, não, que tenho trabalho, que tenho que ir para aqui, para allá. Não. Psst. Deus agora te para ti. Agora necessitas de tempo para tu família, que são valores que são mais importantes. E não o trabalho. Há muitíssima gente com a conta assim de gorda, pero vazios por dentro. Sem família, uma casa enorme, pero vazia. Sabe uma coisa, irmãos, que he aprendido durante todos esses anos? Quando perdo para Deus, é quando ganho mais dele. Quando estou perdendo esta para Deus, é quando estou ganhando mais com ele. Quando digo para o que ha dicho Juan Bautista, que ele cresça, pero que eu mingue, é quando estou ganhando mais com ele. E para acabar, irmãos, trago um desafio para 2026. Um desafio. Perder mais para Deus. Sacar de nós outros tudo o que nos aleja de Ele. Tudo que se interpõe entre Ele e nós outros. Tudo que se interpõe. Que interpõe? Que está em meio aí, que te atrapa e não te deixa seguir adelante. Pastor, eu não consigo deixar a bebida. Eu sou dependente de la bebida, de algum vício, de la droga, ou de la pornografia, ou de tanta coisa. Eu tenho me iro fácil. Que hace falta? Que necessitas? Que interpõe? Vamos sacar, irmãos, por la raiz, tudo que se interpõe
Quando era pequeno, meu padre me pedia, não sei como se chama isso, para sacar as ervas. La lanzada essa. E estava aí, tinha el de la casa muito grande. E meu padre dizia, se salia aí algumas ervas, meu padre dizia, corre lá, lançada, asada. Bueno, para sacar as ervas, não? Pero ele disse uma coisa muito interessante. Há que sacar por la raiz. Porque se corta por encima, amanhã vai sair outra vez. Há coisas de nossa vida, e te desafio a esse ano 2026. Sacar tudo por la raiz. Terminar 2026 e dizer, uau, que forte, como he crescido em Deus 2026. Como a igreja ha crescido em unidade. Estamos todos parecidos com Ele, mais com Ele, amando-nos mais, perdonando-nos mais, tendo mais misericórdia, trabalhando mais para seu reino. Abrindo mão de nossos desejos para estar mais cerca dele. Vamos sacar por la raiz? Amém? E concluo. Colossenses 1, versículo 9 e 10. E esta é minha oração para 2026. Colossenses 1, verso 9 e 10. Assim que desde que supimos de ustedes, não deixamos de tenerlos presentes em nossas orações. Lhe pedimos a Deus que Ele dê pleno conhecimento de sua vontade e de que Ele lhes conceda sabedoria e compreensão espiritual. Então, a forma em que vivam sempre honrará e agradará ao Senhor, e suas vidas produzirão toda classe de buenos frutos. Mientras tanto, irão crescendo à medida que aprendam a conhecer a Deus mais e mais. Essa é minha oração. Para que 2026 seja um ano que nós outros possamos diminuir e que Ele cresça. Que sua vontade seja realizada em tua vida, em tua família, em tu esposo, em tua esposa, em tus filhos. Vamos ficar de pé? Vamos nos pôr de pé?